Após mais uma partida da Série A2 como equipe alternativa, a Macaca tem seus principais jogadores descansados para o duelo de hoje à noite contra o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil. A expectativa é muito boa, né? A gente está finalizando um trabalho sendo bem feito para a gente poder ir para essa partida, fazer um grande jogo e sair de lá com essa classificação que é de suma importância para a gente. Ainda sem poder contar com o meia Elvis, Hélio dos Anjos deve levar a campo a base da equipe que iniciou a partida contra o Fluminense na semana passada pela primeira fase da Copa do Brasil. Na lateral direita, a dúvida fica entre o Everton e Luiz Felipe, mas caso o treinador opte pela entrada de Everton, Luiz Felipe passa a ser opção no meio-campo para o lugar de Felipinho. Com isso, uma provável escalação da Macaca vem com Kaique França no gol, o Everton ou Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur no sistema defensivo, Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares ou Cássio Gabriel ou Luiz Felipe e Matheus Jesus no meio-campo e fechando o ataque, Gé e Pablo Diego. E esse rodízio está sendo legal. Também para a gente poder descansar e também para os nossos colegas também que tá entrando, atuando, manter o ritmo de jogo e fazendo grandes partidas igual eles estão fazendo também. Porém, está sendo de suma importância e a gente só tem a agradecer a essa logística, esse planejamento, porque para a gente é de suma importância estar descansado para uma partida tão especial e tão difícil que vai ser lá em Pelotas. Um dos pilares da equipe de Hélio dos Anjos, Arthur conhece bem o time da casa e também o futebol gaúcho. O lateral esquerdo atuou pelo Brasil de Pelotas em 2018 e 2021 e também disputou 3 temporadas com a camisa do Internacional. É um jogo bastante difícil, bastante truncado, até porque é o estilo do futebol gaúcho e eu sei como funciona lá no Brasil. O Brasil gosta de um jogo muito aguerrido e a torcida também vai acabar comparecendo, querendo empurrar a equipe deles, mas a gente sabe do qual vai ser essa dificuldade lá. A gente vai imprimir nosso estilo de jogo e com muito trabalho e dedicação dentro de campo a gente pode sim sair de lá com essa classificação. A classificação na Copa do Brasil vai render pouco mais de R$2 milhões para a equipe que avançar à terceira fase. E se conquistar a vaga, a Macaca já vai ter nos cofres R$4.700.000, somando a participação no torneio mais as 2 classificações. Na primeira fase, a equipe de Campinas goleou o Fluminense do Piauí por 4-0, enquanto o Brasil de Pelotas passou pelo Cordino do Maranhão, vencendo por 2-0. Agora, nessa segunda fase, quem vencer avança. Caso o empate permaneça nos 90 minutos, a decisão é levada para as penalidades. Ponte Preta e Brasil de Pelotas se enfrentam às 8 horas da noite no estádio Bento de Freitas. Bem, vamos debater já o time do Hélio dos Anjos, mas antes vamos ouvir o técnico do Brasil de Pelotas, o Rogério Zimmermann. Mas você já está na Copa do Brasil. Para que esperar ano que vem? Por isso a gente tem esse compromisso difícil contra a Ponte Preta. Eu tenho assim, uma preocupação grande. Hoje já foi difícil jogar 2 dias depois. E agora daqui 2 dias nós vamos ter um outro jogo que a gente gostaria de ter mais tempo de recuperação, preparar melhor a equipe. É o único jogo na terça-feira. Mas não vou me aprofundar, deixa assim. Eu acho que se pensou muito na Ponte Preta, no sentido que como ela vai fazer mata-mata a partir das outras semanas, ela podia até colocar um time mais misto, mais reserva hoje e se preservar, para que quando começar os mata-mata da segunda divisão, ela não esteja... Obviamente, a gente tem que pensar que de novo vai vir a Pelotas, uma grande equipe. Ponte Preta, ela está momentaneamente na segunda divisão, está muito bem, vai subir, muito bem dirigida pelo Hélio. É um time grande. E, pelo menos sempre foi a minha ideia, conseguir trabalhar para que venham jogos grandes para o Bento Freitas, entende? É um jogo que já está anunciado, vai passar para todo o país. O técnico Rogério Zimmermann deve levar a campo a mesma equipe que eliminou o Cordino. Venceu lá em São Luís, ele está reclamando aí por causa da viagem, né? Viagem gigante. E é por isso que o técnico está reclamando. Jogou na última rodada do Gauchão também, não tem chance mais de conseguir a classificação. 3 jogadores entregues ao departamento médico podem ser liberados para ficar à disposição. Os meias, Rafael Souza e Afonso e o atacante Rony. A provável escalação, Marcelo Pitol no gol, Luiz Gustavo, João Marcos, Rafael Dumas,
Renan Siqueira na defesa, fechando a linha de defesa, Amaral, Guilherme Nunes e Luiz Felipe no meio, Patrick, Márcio, Jonathan e da Silva, ex-jogador da Ponte Preta, fechando aí a linha de ataque. Esse é o time do Brasil de Pelotas. Vamos lá, Tigrão, você vai comentar o jogo pela Rádio Bandeirantes, partida marcada para as 20 horas, estádio Bento Freitas. Você que vai amarrar o jogo? Eu que serei o amarrador do jogo. Amarrador, porque o pai dele, o pai do Batista, que Deus o tenha em bom lugar, seu Venerino, quando os amigos dele lá em São Joaquim da Barra, o que o seu filho foi fazer lá na capital? Ele fala, ele é amarrador de jogo. Meu pai era muito simples, né? Sujeito... Mas ficou bom, amarrador. Capial, assim, bem rústico, né? Mas gostava de umas Salinas, que ele nasceu lá, né? Ele nasceu lá e ele... Antes de mudar para São Joaquim e tal, ele a primeira profissão dele foi degustador. Carlos Batista! Tô chegando. Aí, é isso. Então o Batista vai narrar, vai ser bom pra caramba pra narrador hoje, porque tem Amaral e Luiz Felipe dos dois lados. Pô, dá uma olhada na escalação. O Brasil de Pelotas tem Luiz Felipe e tem Amaral. Aí o Batista vai dizer, calma, 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 alto lá. O Luiz Felipe não tá... O Luiz Felipe da Ponte não está confirmado. Eu acho, pessoalmente, depois inclusive da partida que ele fez em Ribeirão Preto, quando esteve em campo, olha... Não tem muito o que o Hélio pensar. É jogo pesado. É jogo para cara cascudo. É jogo para você segurar o samba de uma pressão que o Brasil vai tentar empreender. Então você vai jogar com o Everton, que é mais ala, inclusive, do que o Luiz Felipe. Mas o Luiz Felipe arrasta essa bola, tá parecendo um trator, né? O Luiz Felipe, ele... Se o adversário parar na frente, ele passa por cima. E tá levando a bola lá no fundo e atrás ele marca melhor do que o Everton. Porque ele é volante. Ele é um cara de contenção na origem. Então, em função disso, essa dúvida, para mim, não tem muita razão de ser, não. Tem que tomar a decisão, acho que já está até tomada. Ou seja, entrar com um time o mais experiente possível e tecnicamente com um nível melhor. O Luiz Felipe hoje é mais jogador do que o Everton. Ou você que é ponte pretano aí, que está vendo todos os jogos da Ponte, está indo no estádio, está indo nas caravanas, discorda. Então não tem muito esse negócio de dúvida. Agora, lógico, tem que deixar aí uma dúvida pra gente ter assunto aqui, né? A gente combina isso com o Hélio, entendeu? Deixar dúvida pra gente debater. E também pra dar uma confundida lá no Zimmermann, que aliás é um figuraço, hein? Uma figuraça, o técnico do Brasil de Pelotas. Ele só faltou falar, ó, sei lá o que eu vou fazer com esses negros aí, né? Preocupado com a Ponte, mas também tá jogando um pouco pra torcida, tá tentando jogar a responsabilidade no colo da Ponte. E qual que é a outra dúvida? Tem mais uma, né? Cássio Gabriel ou Júnior Tavares? Se ele entrar com o Cássio Gabriel, ele muda taticamente o time que vem atuando nas últimas partidas posteriores à contusão do Elvis. Porque ele vai ter que puxar o Matheus Jesus um pouco para trás. Como o Matheus Jesus está arrebentando, jogando mais próximo da grande área, fazendo gols, dando boas assistências, tem que deixar ele lá perto do Pablo Diego e do Gé, que é a peça ofensiva da Ponte hoje. E aí, Júnior Tavares, olha outro cascudo. Mas o Filipinho tá muito bem. Tá bem, mas é um garoto. O Júnior Tavares é cara de confiança ali do Hélio dos Anjos. Ele faz aquela ala pelo lado esquerdo, não como ala. É um volante que cobre o lado esquerdo, que faz às vezes até uma espécie de dobra com o Arthur. Às vezes libera o Arthur para ir embora e ele fica para cortar uma possível bola comprida de contra-ataque. Então, para mim também é uma dúvida que não se justifica. Ela se justifica aqui no script. E se tiver na cabeça do Hélio, ele não precisa ter dúvida, não. Eu iria, então, resumindo, terminando, com o Júnior Tavares no meio, Matheus Jesus mais à frente e com o Luiz Felipe na lateral direita, num jogo duríssimo para a Ponte, mas também é pedra no sapato, também é problema para o Brasil de Pelotas. E vocês viram aí o treinador, né? Ele, num determinado momento, deu a impressão que não estava passando nem palito de dente. Aqui no noticiário realmente existe a dúvida, mas a dúvida, na verdade, não existe, né? Ou CH, a sua opinião, vai jogar o Luiz Felipe na lateral direita e o Matheus Jesus lá na frente, fazendo o papel de meia. Me parece que sim.
mas não é o que eu faria. Mas é o que o Hélio vai fazer. Sim. Mas a Beth faria. Eu gosto de qualidade técnica. E eu acho que o Matheus Jesus com o meio campo um pouco mais, com o Cássio Gabriel mais técnico, me agrada mais. Mas ele não vai fazer isso por dois aspectos. Primeiro, porque o Matheus Jesus, nessa nova posição, entre aspas, está indo muito bem. Está fazendo gols, entrando na área. Eu prefiro o Matheus Jesus aqui atrás, mas agora eu não posso brigar contra fatos. E o principal fato hoje é que ele descobriu aí uma maneira diferente do time jogar sem o Elvis e está funcionando. E olha, está funcionando tanto que o resto da companhia que atuou com o Matheus Jesus dando certo é o time reserva. Isso teoricamente acaba indicando que quando voltar o time titular, a tendência do Matheus jogar ainda melhor ou no mesmo nível é muito grande. Então eu não posso brigar contra isso. Mas é uma questão só de ponto de vista. O Cássio Gabriel ele tem aparecido pouco, mas o pouco que ele tem aparecido tem jogado muito bem. Ele me agrada como meia. Ele é um cara muito inteligente. Pega pouco na bola e pifa toda hora os dois de frente, que é o Diego e principalmente o Gé. Eu gosto do futebol dele, gosto. É questão de preferência, mas vai jogar esse time que você está falando. E a Ponte, ela tem toda a chance do mundo de voltar classificada. Sabe por quê, Batista? O trabalho do Hélio, ele é muito consistente. Você assiste o time reserva jogar, o time é organizado. Se assiste um time alternativo, é organizado, e o time titular também. Então, perder, ganhar ou empatar é do jogo. É uma partida que vale muito para o Brasil, como vale para a Ponte. Isso pode acontecer, um tropeço pode acontecer, mas não é provável que isso aconteça. Por quê? Porque a Ponte vive um momento muito bom. Os jogadores estão confiantes. Então, quando a coisa aperta, quando as coisas não funcionam, aparece, por exemplo, um ser iluminado, como aconteceu no jogo contra o Comercial. Aliás, dois, né? O Gui Pira, outro herói improvável, vai na linha de fundo, faz uma bela jogada e joga a bola para trás, o Gé prepara e o Matheus Jesus faz um golaço. Enfim, a Ponte vive um momento muito bom e tem que aproveitar isso. Por isso eu tenho a impressão, não tenho certeza, porque eu não sou pitonisa, que a Ponte volta classificada, Batista.